Estudante estuda inéditas 2021. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, as pessoas jurídicas poderão sofrer dano moral. Item correto. Súmula do STJ, súmula 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, podem ser indenizadas por dano moral, pois são titulares dos direitos à honra e à imagem. Ainda, segundo o STJ, a honra objetiva da pessoa jurídica pode ser ofendida pelo protesto indevido de título cambial, cabendo indenização pelo dano extrapatrimonial daí decorrente. E estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, a violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas ensejará o direito à indenização pelo dano material ou moral. Essa indenização será padronizada e não observará o grau de reprovabilidade da conduta. Item errado. A violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas ensejará indenização cujo valor observará o grau de reprovabilidade da conduta. As indenizações por dano material e por dano moral são cumuláveis. Assim, é possível que se reconheça o direito a ambas as indenizações diante de um mesmo fato. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Item correto. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, se uma decisão judicial determinar que se retire do site de uma revista determinada matéria jornalística, essa decisão viola a orientação do STF. Item correto. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. A retirada de matéria de circulação configura censura em qualquer hipótese, o que se admite apenas em situações extremas. Assim, em regra, a colisão da liberdade de expressão com os direitos da personalidade deve ser resolvida pela retificação, pelo direito de resposta ou pela reparação civil. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme o Supremo Tribunal Federal, a liberdade de manifestação do pensamento não pode ser restringida pelo exercício ilegítimo da censura estatal, salvo praticada em sede jurisdicional. Item errado. A liberdade de manifestação do pensamento não pode ser restringida pelo exercício ilegítimo da censura estatal, ainda que praticada em sede jurisdicional. Assim, o decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, se posicionou em plenário virtual sobre o embate que já dura 9 anos entre o jornal O Estado de São Paulo e o filho do ex-presidente da República, José Sarney, Fernando Sarney. Estudante estuda inéditas 2021. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar os valores republicanos e democráticos de direito, determinou o livre exercício da crítica jornalística, ainda que em tom áspero ou contundente, em qualquer situação ou contingência, mas ainda quando o objeto da crítica são agentes públicos. Item correto. Segundo o STF, o direito à liberdade de imprensa assegura ao jornalista o livre exercício da crítica jornalística,
ainda que em tom áspero ou contundente, em qualquer situação ou contingência, mas ainda quando o objeto da crítica são agentes públicos. Esse profissional responderá penal e civilmente pelos abusos que cometer, sujeitando-se ao direito de resposta. A liberdade de imprensa é plena, tanto em período não eleitoral quanto em período de eleições gerais. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, mas é necessário licença para seu exercício. Item errado. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Estudante estuda Inéditas 2021. Situação hipotética. Carlos foi convocado para o serviço militar obrigatório. Carlos, por convicções filosóficas, se recusou a ingressar nas Forças Armadas. Nesse caso, Carlos não será privado de seus direitos e a lei fixará uma prestação alternativa para Carlos. Assertiva. Se Carlos, além de se recusar a ingressar no serviço militar, se recusar também a cumprir prestação alternativa fixada em lei, Carlos poderá ser privado de algum direito. Item correto. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Carlos se recusou cumulativamente a cumprir a obrigação a todos imposta, serviço militar, e ainda se recusou a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Assim, Carlos, em caráter de exceção, poderá sofrer restrição de direitos. CF 88, artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 4, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, mesmo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Item errado. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Traz a escusa de consciência. Estudante estuda Inéditas 2021. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a Lei do Rio Grande do Sul, que permite o sacrifício de animais em ritos religiosos de matriz africana, é constitucional. Item correto. Por unanimidade de votos, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Lei do Rio Grande do Sul, que permite o sacrifício de animais em ritos religiosos, é constitucional. A tese produzida pelo Supremo é a seguinte: é constitucional a Lei de Proteção Animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. No conflito aparente entre bens jurídicos, prevaleceu a liberdade religiosa. Estudante estuda Inéditas 2021. O ensino religioso de matrícula obrigatória constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Item errado. Constituição Federal de 88, artigo 210, parágrafo 1º.
O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Segundo o STF, o ensino religioso em escolas públicas pode ter caráter confessional. Assim, há a possibilidade de estar vinculado a uma religião específica, não havendo afronta ao Estado laico. Por exemplo, escola pública com ensino religioso de matriz cristã. Estudante estuda Inéditas 2021. A garantia de proteção aos locais de culto é princípio do qual deriva a imunidade tributária, que proíbe aos entes federativos a instituições de impostos sobre templos de qualquer culto. Item correto. Constituição Federal de 88, artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 6. Instituir impostos sobre, a linha B, templos de qualquer culto. A garantia de proteção aos locais de culto é princípio do qual deriva a imunidade tributária, que veda aos entes federativos a instituições de impostos sobre templos de qualquer culto. Estudante estuda Inéditas 2021. No Brasil, o catolicismo é a religião oficial e o poder público é responsável por essa prestação religiosa. Item errado. O catolicismo não é a religião oficial do Brasil. O poder público não é responsável por essa prestação religiosa. O Brasil é um Estado laico, ou seja, o poder do Estado é oficialmente imparcial em relação às questões religiosas, não apoiando nem se opondo a nenhuma religião. Essa assistência tem caráter privado e fica por conta dos representantes habilitados de cada religião. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, é assegurada, independente de lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Item errado. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 7. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Traduz a liberdade religiosa. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Item correto. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Traduz a liberdade religiosa. Estudante estuda Inéditas 2021. Texto de apoio. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Assertiva. O direito à indenização por dano material, moral e à imagem depende de o direito à resposta ter sido exercido pela vítima. Item errado. Direito à indenização por dano material, moral e à imagem. Independe de o direito à resposta ter sido ou não exercido. Independe de o dano caracterizar ou não infração penal. Estudante estuda Inéditas 2021. Texto de apoio. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Assertiva.
não são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. Item errado. Súmula STJ número 37. São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. Estudante estuda Inéditas 2021. Texto de apoio. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Assertiva. O direito de resposta se aplica às pessoas jurídicas ofendidas pela expressão indevida de opiniões. Item correto. Direito de resposta se aplica a pessoas físicas e pessoas jurídicas ofendidas pela expressão indevida de opiniões. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material apenas, pois é necessário que haja prejuízo concreto. Item errado. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, dano moral ou dano à imagem. Essa norma traz o direito de resposta à manifestação do pensamento de outra pessoa, aplicável a todas as ofensas, independente das ofensas serem ou não infrações penais. Estudante estuda Inéditas 2021. Texto de apoio, Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Assertiva. O Supremo Tribunal Federal considerou que a exigência de diploma de jornalismo e o registro profissional no Ministério do Trabalho são condições necessárias para o exercício da profissão de jornalista em rede de TV. Item errado. Conforme Gilmar Mendes, o jornalismo e a liberdade de expressão são atividades que estão imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensados e tratados de forma separada. Assim, o STF considerou que a exigência de diploma de jornalismo e de registro profissional no Ministério do Trabalho não são condições para o exercício da profissão de jornalista. Estudante estuda Inéditas 2021. A incitação ao ódio público contra quaisquer denominações religiosas e seus seguidores está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão. Item errado. Conforme a STF, a incitação ao ódio público contra quaisquer denominações religiosas e seus seguidores não está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão. Segundo o STF, é o crime de racismo e não pode ser admitida a apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade judaica, ideias antissemitas. É tarefa do Poder Judiciário, em casos concretos, definir se uma determinada manifestação se enquadra ou não como discurso de ódio. Estudante estuda Inéditas 2021. Texto apoio. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Assertiva. Conforme o Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão é absoluta, desde que não seja feita de forma anônima. Item errado. Liberdade de expressão é ampla, não é absoluta. São proibidos os discursos de ódio. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme o Supremo Tribunal Federal,
O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo. Item correto. Quanto à liberdade de expressão, conforme STF, não pode abrigar em sua abrangência manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo, dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme o Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional qualquer interpretação do Código Penal que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas. Item correto. Conforme STF, é inconstitucional qualquer interpretação do Código Penal que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos. Decisão baseada no direito à manifestação do pensamento e no direito de reunião. Descriminalizou a Marcha da Maconha. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme o Supremo Tribunal Federal, as autoridades públicas podem iniciar medida de persecução penal, tendo como referência apenas peças apócrifas ou escritos anônimos. E tem errado. Segundo o STF, as autoridades públicas não podem iniciar nenhuma medida de persecução penal ou disciplinar, tendo como referência apenas peças apócrifas ou escritos anônimos. Peças apócrifas não autoriza, isoladamente considerado, a imediata instauração de persecutio criminis. Regra: não podem ser incorporadas formalmente ao processo. Exceção: podem ser incorporadas formalmente ao processo quando esses documentos forem produzidos pelo acusado ou se constituírem as próprias peças do corpo de delito. Exemplo: bilhetes de resgate na extorsão mediante sequestro. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, é livre a manifestação do pensamento, mesmo que feito de forma anônima. E tem errado. Conforme a CF 88, artigo 5º, inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Com base na vedação ao anonimato, o Supremo Tribunal Federal proíbe o acolhimento a denúncias anônimas. Observação: as denúncias anônimas poderão servir de base para que o poder público adote medidas destinadas a esclarecer, em sumária e prévia apuração, a verossimilhança das alegações que lhe foram transmitidas. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Item correto. Conforme a CF 88, artigo 5º, inciso 3, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Estudante estuda, inéditas 2021. Segundo a doutrina moderna, o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal são expressões sinônimas. Item errado. O princípio da legalidade e o princípio da reserva legal não são expressões sinônimas. Princípio da legalidade. A CF 88 utiliza a palavra lei em um sentido mais amplo, lei em sentido material. Abrange lei em sentido estrito e todo e qualquer ato normativo estatal, inclusive atos infralegais. Com base no princípio da legalidade,
A CF 88 determina a submissão e o respeito à lei ou a atuação dentro dos limites legais. Princípio da reserva legal. A CF 88 utiliza a palavra lei em um sentido mais restrito, lei em sentido formal. A CF 88 exige expressamente que determinada matéria seja regulada por lei formal ou atos com força de lei. Exemplo, decretos autônomos. Estudante estuda Inéditas 2021. Texto de apoio. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Assertiva. O vocábulo lei é usado em um sentido mais restrito, ou seja, somente será aceita no caso do inciso acima, lei formal ou atos com força de lei. Item errado. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O vocábulo lei é usado em um sentido amplo, ou seja, abrange lei em sentido estrito e qualquer ato normativo estatal, inclusive atos infralegais. A referência que se faz é a lei em sentido material. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Item errado. STF, súmula vinculante número 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, os transgêneros têm o direito de alteração do nome diretamente no registro civil. Item correto. Para o STF, princípio da igualdade. Busca proibir discriminações em virtude da identidade de gênero e da opção sexual do indivíduo. Segundo o STF, os transgêneros têm o direito de alteração do nome e do gênero, sexo, diretamente no registro civil, independentemente da realização de cirurgia de transgenitalização ou de tratamento hormonal. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o STF, é ilegítima a previsão de limites de idade em concursos públicos, mesmo quando justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Item errado, o STF, súmula 683. O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Ainda segundo o STF, a restrição da admissão a cargos públicos a partir de idade apenas se justifica se previsto em lei e quando situações concretas exigem um limite razoável, tendo em vista o grau de esforço a ser desenvolvido pelo ocupante do cargo. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é compatível com o princípio da igualdade programa concessivo de bolsa de estudos em universidades privadas para alunos de renda familiar de pequena monta com cotas para negros, pardos, indígenas e portadores de necessidades especiais. Item correto. Segundo a STF, é legítimo o programa concessivo de bolsa de estudos em universidades privadas a alunos que cursaram ensino médio completo em escolas públicas ou em particulares, como bolsistas integrais, cuja renda familiar fosse de pequena monta com cotas para negros, pardos, indígenas e aqueles com necessidades especiais. Estudante estuda Inéditas 2021.
Conforme a Constituição Federal de 88, é vedado por força constitucional tratamento desigual entre pessoas em qualquer hipótese. Item errado. Princípio da igualdade proíbe que pessoas que estejam na mesma situação sejam tratadas de forma desigual. Poderá haver tratamento desigual, discriminatório, entre pessoas que estão em situações diferentes. As ações afirmativas são consideradas constitucionais pelo STF. Exemplos de ações afirmativas: reserva de vagas em universidades públicas para negros e índios. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo a doutrina, a igualdade e isonomia deve ser vista sobre duplo aspecto: a igualdade na lei e a igualdade perante a lei. Item correto. Segundo o STF, o princípio da isonomia, que se reveste de autoaplicabilidade, não é, enquanto postulado fundamental de nossa ordem político-jurídica, suscetível de regulamentação ou de complementação normativa. Esse princípio, cuja observância vincula incondicionalmente todas as manifestações do poder público, deve ser considerado em sua precípua função de obstar discriminações e de extinguir privilégios sob duplo aspecto: o da igualdade na lei e o da igualdade perante a lei. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição Federal. Item correto, CF 88, artigo 5º, inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Traduz o princípio da igualdade. Dar tratamento isonômico igual às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, o direito à vida é absoluto e a pena de morte é proibida. Segundo a doutrina, novas hipóteses de pena de morte só poderiam ser autorizadas por emenda constitucional. Item errado, CF 88, artigo 5º, inciso 47. Não haverá penas. A linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. O direito à vida não é um direito absoluto, pois a CF 88 admite a pena de morte no caso de guerra declarada. Por ser cláusula pétrea, emenda constitucional não pode, no Brasil, estabelecer novas hipóteses de pena de morte. Novas hipóteses de pena de morte, em tese, não poderiam nem mesmo ser feitas por meio de uma nova Constituição. Se assim fosse feito, seria um desrespeito ao princípio da vedação ao retrocesso. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto ao direito à vida previsto na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que o STF entende que é vedada, em todos os casos, a realização de pesquisas com células tronco embrionárias obtidas de embriões humanos. Item errado. Segundo a STF, é legítima e não ofende o direito à vida, nem tampouco a dignidade da pessoa humana, a realização de pesquisas com células tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados neste procedimento. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto ao direito à vida previsto na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que o STF entende que, atendidos os requisitos legais, é direito da gestante submeter-se à antecipação terapêutica de parto na hipótese de gravidez de feto anencéfalo. Item correto. Segundo o STF,
É direito da gestante submeter-se à antecipação terapêutica de parto na hipótese de gravidez de feto anencéfalo, previamente diagnosticada por profissional habilitado, sem estar compelida a apresentar autorização judicial ou qualquer outra forma de permissão do Estado. Segundo o ministro do STF, Marco Aurélio, o feto anencéfalo, mesmo que biologicamente vivo, porque feito de células e tecidos vivos, seria juridicamente morto, de maneira que não deteria proteção jurídica. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto ao direito à vida, previsto na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que o direito à vida abrange apenas a vida extrauterina, ou seja, após o nascimento. Item errado. Direito à vida abrange a vida extrauterina, fora do útero, abrange a vida intrauterina, dentro do útero. A abrangência da proteção à vida intrauterina, que assegura a proibição do aborto no Brasil, que é apenas permitido em casos excepcionais, como, por exemplo, a grave ameaça à vida da gestante ou a gravidez resultante de estupro. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto ao direito à vida, previsto na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que a doutrina considera que é dever do Estado assegurar o direito à vida em dupla finalidade. De um lado, o direito de continuar vivo, de outro, o direito de ter uma vida digna, boa. Item correto. A doutrina considera que é dever do Estado garantir o direito à vida em duplo sentido. Primeiro sentido, o direito de continuar vivo. Segundo sentido, o direito de ter uma vida digna, uma vida boa. Segundo o STF, é garantia dos indivíduos o direito à busca pela felicidade, como forma de realização do princípio da dignidade da pessoa humana. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que, segundo o STF, atendidos os requisitos constitucionais, os estrangeiros residentes no país são beneficiários da assistência social. Item correto. Segundo o STF, os estrangeiros residentes no país, se atendidos os requisitos constitucionais, são beneficiários da assistência social e têm direito ao benefício de prestação continuada, BPC. BPC é um benefício assistencial devido à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que os direitos fundamentais têm como titular somente as pessoas físicas. Item errado. Os direitos fundamentais têm como titular pessoas físicas, pessoas jurídicas e o Estado. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que, segundo o Supremo Tribunal Federal, o direito de propriedade é garantido ao estrangeiro não residente. Item correto. Conforme a STF, o direito de propriedade é garantido ao estrangeiro não residente. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que a doutrina majoritária entende que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional, desde que seja residente no Brasil.
Item errado. A doutrina é pacífica em entender que os direitos fundamentais são previstos a qualquer pessoa que se encontre em território nacional, ainda que seja um estrangeiro residente no exterior. Segundo o STF, o súdito estrangeiro, mesmo aquele sem domicílio no Brasil, tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem a preservação do status libertatis e a observância pelo poder público da cláusula constitucional do due process. Estudante Estuda Inéditas 2021. Conforme os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, mas não aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à liberdade. Item errado. CF de 88, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Estudante Estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que o rol dos direitos e das garantias fundamentais não se esgota nos direitos e deveres individuais. Item correto. O rol dos direitos e das garantias fundamentais não se esgota nos direitos e deveres individuais. Direitos fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos. Estudante Estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que o rol de direitos fundamentais previsto no título 2 da Constituição Federal de 1988 é exaustivo. Item errado. O rol de direitos fundamentais previsto no título 2 da Constituição Federal de 1988 não é exaustivo. É exemplificativo e não taxativo. Os direitos fundamentais presentes no título 2 são denominados pela doutrina como direitos catalogados. Os direitos fundamentais previstos na CF de 88, porém, fora do título 2, são denominados como direitos não catalogados. Há outros direitos espalhados pelo texto constitucional, como, por exemplo, direito ao meio ambiente, princípio da anterioridade tributária. Estudante Estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais e os direitos de nacionalidade são espécies do gênero direitos fundamentais. Item correto. Constituição Federal de 88, título 2, Direitos Fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos, conhecidos como Catálogo dos Direitos Fundamentais. Estudante Estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a eficácia diagonal dos direitos fundamentais refere-se à aplicação dos direitos fundamentais em relações assimétricas entre particulares, como, por exemplo, nas relações de trabalho. Item correto, teoria da eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais se aplicavam nas relações assimétricas, desigual entre particulares. São marcadas por uma flagrante desigualdade de forças
em razão tanto da hipossuficiência quanto da vulnerabilidade de uma das partes da relação. Por exemplo, relações de trabalho, marcadas pela desigualdade de forças entre patrões e empregados. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que os direitos fundamentais incidem diretamente nas relações entre particulares. Os particulares terão de cumprir os direitos fundamentais em suas relações. Item correto. Teoria da eficácia direta e imediata. É a tese que prevalece no Brasil. É a tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Os direitos fundamentais incidem nas relações entre particulares. Os particulares terão de cumprir os direitos fundamentais em suas relações. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que os direitos fundamentais se aplicam apenas às relações entre o indivíduo e o Estado. E tem errado, teoria da eficácia vertical. Os direitos fundamentais se aplicavam nas relações entre o indivíduo e o Estado. De um lado, um ente superior, Estado, de outro lado, um ente inferior, indivíduo. Teoria da eficácia horizontal, efeito externo. Os direitos fundamentais se aplicavam nas relações entre particulares. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que os direitos fundamentais não podem ser restringidos em situações de crises constitucionais, como, por exemplo, na vigência do estado de sítio. Item errado. Os direitos fundamentais podem ser restringidos em situações de crises constitucionais. Por exemplo, seção 1, estado de defesa, seção 2, estado de sítio. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a Constituição Federal de 88 não previu, de forma expressa, a teoria dos limites, mas o dever de proteção ao núcleo essencial dos direitos fundamentais está implícito na Constituição Federal de 1988. Item correto. Segundo Gilmar Mendes, da análise dos direitos individuais pode-se extrair a conclusão errônea de que direitos, liberdades, poderes e garantias são passíveis de ilimitada limitação ou restrição. É preciso não perder de vista, porém, que tais restrições são limitadas. Cogita-se aqui dos chamados limites imanentes ou limites dos limites, que balizam a ação do legislador quando restringe direitos individuais. Esses limites, que decorrem da própria Constituição Federal de 88, referem-se tanto à necessidade de proteção de um núcleo essencial do direito fundamental, quanto à clareza, determinação, generalidade e proporcionalidade das restrições impostas. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que, quanto aos limites aos direitos fundamentais, segundo a teoria externa, a definição dos limites aos direitos fundamentais é um processo externo, extrínseco a esses direitos. Item correto. Teoria externa, teoria relativa. A definição dos limites aos direitos fundamentais é um processo externo, extrínseco. Se admite a resolução dos conflitos aparentes entre direitos fundamentais pelo juízo de harmonização, ponderação e pela aplicação do princípio da proporcionalidade. O núcleo essencial de um direito fundamental é insuscetível de violação. Porém, a delimitação do que é núcleo essencial dependerá da análise do caso real, concreto. Os direitos fundamentais são restringíveis, respeitado a proporcionalidade e a proteção de seu núcleo essencial.
Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que, quanto aos limites aos direitos fundamentais, segundo a teoria interna, o núcleo essencial de um direito fundamental é insuscetível de violação, independentemente da análise do caso concreto. Item correto. Teoria interna, teoria absoluta. O núcleo essencial de um direito fundamental é insuscetível de violação, independentemente da análise do caso concreto. A fixação dos limites a um direito não é influenciada por aspectos externos, extrínsecos. O processo de definição dos limites a um direito é interno a este direito. Os limites do direito lhe são imanentes, intrínsecos. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo. Item correto. Conforme o STF, o preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo, dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra, prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. Assim, as liberdades públicas são incondicionais. Item errado. Conforme a STF, o direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição Federal. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que os direitos fundamentais possuem uma dupla dimensão, de um lado a dimensão subjetiva e, por outro, a dimensão objetiva. Item correto, dupla dimensão dos direitos fundamentais. 1. Dimensão subjetiva. Os direitos fundamentais são direitos exigíveis perante o Estado. Com base nos direitos de primeira geração, as pessoas podem exigir que o Estado se abstenha de intervir indevidamente na esfera privada. Com base nos direitos de segunda geração, as pessoas podem exigir que o Estado oferte prestações positivas, políticas e serviços públicos. 2. Dimensão objetiva. Os direitos fundamentais têm alta carga valorativa. Os direitos fundamentais são princípios estruturantes do Estado. Os direitos fundamentais possuem eficácia que se irradia para todo o ordenamento jurídico. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que, conforme José Gomes Canutilho, os direitos sociais, tendo sido previstos, passam a ser uma garantia institucional e um direito objetivo do cidadão. Item errado. Direitos fundamentais. Advém de um processo evolutivo, conquistas graduais da humanidade. Proibição do retrocesso. Os direitos fundamentais não podem ser enfraquecidos ou suprimidos. Conforme José Gomes Canutilho, com base no princípio do não retrocesso social, os direitos sociais, tendo sido previstos, passam a ser uma garantia institucional e um direito subjetivo. Assim, são inconstitucionais quaisquer medidas estatais que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, anulem, revoguem ou aniquilem o núcleo essencial desses direitos.
Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a doutrina relaciona como uma das características dos direitos fundamentais a efetividade, ou seja, os poderes públicos devem objetivar a efetivação dos direitos fundamentais. Item correto, efetividade, está entre as características dos direitos fundamentais. Os poderes públicos devem objetivar a efetivação, concretização dos direitos fundamentais. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a doutrina relaciona como uma das características dos direitos fundamentais a concorrência, ou seja, os direitos fundamentais podem ser exercidos cumulativamente. Item correto: concorrência. Está entre as características dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais podem ser exercidos cumulativamente. O mesmo titular do direito fundamental pode exercer vários direitos ao mesmo tempo. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a doutrina relaciona como uma das características dos direitos fundamentais a complementariedade. Assim, os diferentes direitos fundamentais se complementam. Item correto: complementariedade. Está entre as características dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais compõem um sistema único. Os diferentes direitos fundamentais das diferentes gerações se complementam, logo, devem ser interpretados conjuntamente. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a doutrina relaciona como uma das características dos direitos fundamentais a relatividade. Assim, não há direitos fundamentais absolutos. Item correto. Relatividade ou limitabilidade está entre as características dos direitos fundamentais. Não há direitos fundamentais absolutos. Todo direito fundamental encontra limites em outros direitos fundamentais, também protegidos pela Constituição Federal. Os direitos fundamentais são relativos, limitáveis, no caso concreto, por outros direitos fundamentais. Se houver conflitos aparentes entre direitos fundamentais, deve ser resolvido por uma concordância prática ou harmonização. Assim, nenhum direito fundamental é sacrificado definitivamente. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a doutrina relaciona como uma das características dos direitos fundamentais a irrenunciabilidade, o que impede, em um caso concreto, a autolimitação voluntária de seu exercício. Item errado: irrenunciabilidade está entre as características dos direitos fundamentais. O titular dos direitos fundamentais não pode deles dispor, porém pode deixar de exercê-los. Contudo, é possível, em algumas situações excepcionais, a autolimitação voluntária do exercício da irrenunciabilidade em um caso real. Por exemplo, reality shows Big Brother, pois os indivíduos que participam, temporariamente, abdicam do direito à privacidade. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a doutrina relaciona como uma das características dos direitos fundamentais a imprescritibilidade. Item correto: imprescritibilidade
Os direitos fundamentais não se perdem com o tempo. Os direitos fundamentais são sempre exigíveis. Os direitos fundamentais não podem ser alcançados pela prescrição. A imprescritibilidade está relacionada ao fato de que os direitos fundamentais são personalíssimos. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a doutrina relaciona como uma das características dos direitos fundamentais a alienabilidade. Item errado: inalienabilidade. Os direitos fundamentais são intransferíveis e inegociáveis. Os direitos fundamentais não podem ser abolidos por vontade de seu titular. Os direitos fundamentais não possuem conteúdo econômico patrimonial. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a doutrina relaciona como uma das características dos direitos fundamentais a indivisibilidade. Assim, os direitos fundamentais são indivisíveis. Item correto: indivisibilidade. Os direitos fundamentais são indivisíveis. Os direitos fundamentais formam parte de um sistema harmônico e coerente de proteção à dignidade da pessoa humana. Os direitos fundamentais não podem ser considerados isoladamente. Os direitos fundamentais devem ser considerados como integrantes de um conjunto único, indivisível de direitos. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a doutrina não relaciona como uma das características dos direitos fundamentais a historicidade, pois os povos evoluem e os direitos seguem essa linha evolutiva. E tem errado: historicidade está entre as características dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são resultados de um processo de afirmação e não de um acontecimento histórico determinado. Os direitos fundamentais surgem a partir das lutas do homem, conquistas progressivas. Os direitos fundamentais são mutáveis e sujeitos a ampliações. A historicidade ajuda a explicar as diferentes gerações de direitos fundamentais. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a doutrina relaciona como uma das características dos direitos fundamentais a universalidade. Item correto: universalidade está entre as características dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, em regra, são comuns a todos os seres humanos, respeitando as particularidades de cada um. Há um núcleo mínimo de direitos que deve ser outorgado a todas as pessoas, por exemplo, direito à vida. Existem exceções, pois alguns direitos não podem ser usufruídos por todos, pois são outorgados a grupos específicos, como, por exemplo, os direitos dos trabalhadores. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que o direito à paz nunca foi citado pela doutrina como fonte de uma geração de direitos. Item errado: parte da doutrina que defende que há direitos de quinta geração relaciona esses direitos ao direito à paz. Doutrina majoritária: primeira geração liberdade, segunda geração igualdade, terceira geração fraternidade. Parte da doutrina: quarta geração. Paulo Bonavides: democracia, informação, pluralismo. Norberto Bobbio: engenharia genética. Quinta geração, direito à paz. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que
Parte da doutrina considera a existência de direitos de quarta geração. Item correto. Quarta geração. Para Paulo Bonavides, democracia, informação, pluralismo, incluídos os direitos relacionados à globalização, direitos à democracia, à informação e ao pluralismo. Desses direitos dependeria a concretização de uma civitas máxima, uma sociedade sem fronteiras e universal. Quarta geração, para Norberto Bobbio, engenharia genética. Estudante estuda Inéditas 2021. Os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos. Item correto. Os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados enquanto valores fundamentais indisponíveis pela nota de uma essencial inexauribilidade. Estudante estuda Inéditas 2021. Os direitos de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais, que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas, acentuam o princípio da igualdade. Item correto. Segundo o STF, os direitos de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais, que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas, acentuam o princípio da igualdade. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que os direitos de primeira geração, direitos civis e políticos, que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, realçam o princípio da liberdade. Item correto. Segundo o STF, os direitos de primeira geração, direitos civis e políticos, que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, realçam o princípio da liberdade. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que, na terceira geração dos direitos fundamentais, encontram-se os direitos que não visam proteger os interesses individuais, mas que ultrapassam a órbita dos indivíduos para alcançar a coletividade e têm como valor-fonte a solidariedade, fraternidade. Item correto, terceira geração. Direitos difusos e coletivos. Não protegem interesses individuais. Ultrapassam a órbita dos indivíduos para alcançar a coletividade. São direitos transindividuais, supraindividuais. Têm como valor-fonte a solidariedade, fraternidade. Por exemplo, direitos do consumidor ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao desenvolvimento. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que os direitos de segunda geração têm como valor-fonte a igualdade. Item correto, segunda geração, igualdade. Impõe ao Estado o dever de atuação, prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos. Em geral, são normas programáticas. Direitos sociais, econômicos e culturais. São as liberdades positivas.
O Estado tem a obrigação de fazer algo em prol dos indivíduos. Objetivam o bem-estar de todos. Direitos do bem-estar. Por exemplo, direitos à educação, saúde e ao trabalho. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que são exemplos de direitos de segunda geração o direito de propriedade e o direito de locomoção. Item errado. A questão traz exemplos de direitos de primeira geração. Primeira geração, liberdade. Impõe ao Estado o dever de abstenção. Direitos civis e políticos. São direitos que buscam restringir a ação do Estado sobre o indivíduo. São as liberdades negativas. Liberdade de não sofrer ingerência abusiva por parte do Estado. Para o Estado, é uma obrigação de não fazer, de não intervir indevidamente na esfera privada. São direitos de defesa dos cidadãos. Por exemplo, direitos de propriedade, locomoção, associação e reunião. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a terceira geração de direitos fundamentais são os direitos difusos e coletivos e tem como valor fonte a fraternidade. Item correto. Primeira geração, liberdade. Impõe ao Estado o dever de abstenção, direitos civis e políticos. Segunda geração, igualdade. Impõe ao Estado o dever de atuação, direitos sociais, econômicos e culturais. Terceira geração, fraternidade. Direitos difusos e coletivos. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a primeira geração de direitos fundamentais são os direitos que envolvem prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos. Item errado. A questão traz a ideia de segunda geração. Primeira geração, liberdade. Impõe ao Estado o dever de abstenção, direitos civis e políticos. Segunda geração, igualdade. Impõe ao Estado o dever de atuação, direitos sociais, econômicos e culturais. Aqui temos prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a doutrina majoritária reconhece a existência de 3 gerações de direitos. Item correto. Não há consenso na doutrina brasileira sobre o conceito de gerações de direitos. Contudo, a doutrina majoritária reconhece a existência de 3 gerações de direitos. Primeira geração, liberdade. Segunda geração, igualdade. Terceira geração, fraternidade. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a vida, a liberdade e a propriedade são exemplos de direitos fundamentais, ao passo que o habeas corpus é considerado uma garantia fundamental. Item correto. Direitos fundamentais são os bens protegidos pela Constituição Federal. Exemplo: a vida, a liberdade e a propriedade. Garantias são formas de se protegerem esses bens, são instrumentos constitucionais. Exemplo: habeas corpus protege o direito à liberdade de locomoção. Para José Joaquim Canotilho, as garantias são também direitos. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que as expressões direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos
são sinônimas para a doutrina. Item errado: direitos do homem. São direitos naturais aptos à proteção global do homem e válido em todos os tempos. São direitos que não estão previstos em textos constitucionais ou em tratados de proteção aos direitos humanos, plano justnaturalista. Direitos fundamentais são os direitos da pessoa humana consagrados, são direitos constitucionalmente protegidos, positivados em uma determinada ordem jurídica. Direitos humanos se refere aos direitos positivados em tratados internacionais. São direitos protegidos no âmbito do direito internacional público. Por exemplo, proteção feita mediante convenções globais, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, proteção feita mediante convenções regionais, Convenção Americana de Direitos Humanos. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que a classificação adotada por Maria Helena Diniz divide as normas constitucionais em normas de eficácia absoluta, plena, relativa, restringível e complementável ou dependentes de complementação. Item correto: classificação das normas constitucionais por Maria Helena Diniz. 1. Normas com eficácia absoluta. Não podem ser suprimidas por meio de emenda constitucional. Exemplo: CF 88, artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. São as cláusulas pétreas. 2. Normas com eficácia plena, equivalentes às normas de eficácia plena de José Afonso da Silva. As normas com eficácia plena podem sofrer emendas tendentes a suprimi-las. 3. Normas com eficácia relativa restringível, equivalentes às normas de eficácia contida de José Afonso da Silva. Essas normas possuem cláusula de redutibilidade, podem ser restringidas. 4. Normas com eficácia relativa complementável ou dependentes de complementação, equivalentes às normas de eficácia limitada de José Afonso da Silva. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que a classificação adotada por José Afonso da Silva divide as normas constitucionais em normas de eficácia plena, contida e limitada. Item correto: aplicabilidade das normas constitucionais, autor José Afonso da Silva. 1. Eficácia plena, autoaplicáveis, não restringíveis e aplicabilidade direta, imediata e integral. 2. Eficácia contida, autoaplicáveis, restringíveis e aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não integral. 3. Eficácia limitada, não autoaplicáveis, aplicabilidade indireta, imediata e reduzida. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que as normas de eficácia limitada não produzem nenhum efeito até a edição de uma lei que a regulamente. Item errado: normas de eficácia limitada produzem imediatamente com a promulgação da Constituição. 1. Efeito negativo: revogação de disposições anteriores em sentido contrário e proibição de leis posteriores que contrariem seus comandos. E ainda servem de parâmetro para o controle de constitucionalidade das leis. 2. Efeito vinculativo: o legislador ordinário está vinculado, ou seja, deve editar leis regulamentadoras sob pena de haver omissão inconstitucional. Caso haja omissão inconstitucional,
essa poderá ser combatida por meio de mandado de injunção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que as normas de eficácia limitada, apesar de terem aplicabilidade reduzida e não produzirem todos os seus efeitos com a promulgação da Constituição Federal, possuem eficácia jurídica. Item correto. Normas de eficácia limitada. Aplicabilidade reduzida. Não produz todos os seus efeitos com a promulgação da Constituição. Possuem eficácia jurídica. Eficácia mínima. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que José Afonso da Silva divide as normas de eficácia limitada em dois grupos. De um lado, as normas declaratórias de princípios institutivos ou organizativos, e de outro, as normas declaratórias de princípios programáticos. Item correto. Subdivisão das normas de eficácia limitada, José Afonso da Silva. 1. Normas declaratórias de princípios institutivos ou organizativos. Dependem de lei para estruturar e organizar as atribuições de instituições, pessoas e órgãos expressos na Constituição. Exemplo: CF 88, artigo 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. 2. Normas declaratórias de princípios programáticos. Estabelecem programas a serem desenvolvidos pelo legislador infraconstitucional. Exemplo: CF 88, artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que tanto a norma constitucional de eficácia contida quanto a norma constitucional de eficácia limitada dependem de uma lei posterior para produzirem todos os seus efeitos. Item errado. Normas de eficácia contida, aptas a produzir todos os seus efeitos desde a promulgação da Constituição Federal. Lei posterior, se for editada, poderá restringir a sua aplicação. Normas de eficácia limitada. Não estão aptas a produzirem todos os seus efeitos com a promulgação da Constituição Federal. Dependem de uma lei posterior para produzirem todos os seus efeitos e ampliar o seu alcance. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que as normas constitucionais de eficácia limitada possuem aplicabilidade direta, imediata e reduzida. Item errado. Características das normas constitucionais de eficácia limitada. Não autoaplicáveis. Dependem de complementação legislativa para que possam produzir os seus efeitos. Possuem aplicabilidade indireta. Dependem de norma regulamentadora posterior para produzir seus efeitos. Mediata. A promulgação da Constituição não é suficiente para que possam produzir todos os seus efeitos. E reduzida. Possuem um grau de eficácia restrito quando da promulgação da Constituição Federal. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que as normas constitucionais de eficácia limitada dependem de regulamentação posterior para produzirem todos os seus efeitos.
Item correto. Normas constitucionais de eficácia limitada dependem da regulamentação posterior para produzirem todos os seus efeitos. Exemplo: CF de 88, artigo 37, inciso 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Os servidores públicos, em regra, têm o direito de greve. Porém, para que o direito de greve seja exercido, é necessária a edição de lei ordinária que o regulamente. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que, antes da lei regulamentadora ser publicada, o direito previsto em uma norma de eficácia contida pode ser exercitado de maneira plena, ampla. Item correto. Características das normas de eficácia contida. São autoaplicáveis. Não dependem de lei posterior regulamentadora que lhes dê alcance o sentido. Antes da lei regulamentadora ser publicada, o direito previsto em uma norma de eficácia contida pode ser exercitado de maneira plena, ampla. Apenas depois da regulamentação é que poderá haver restrições ao exercício do direito. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que as normas de eficácia contida possuem aplicabilidade direta, imediata e integral. Item errado. Características das normas de eficácia contida. São autoaplicáveis. Não dependem de lei posterior regulamentadora que lhes dê alcance e sentido. São restringíveis, sujeitas a limitações ou restrições que podem ser impostas por lei, norma constitucional e conceitos ético-jurídicos indeterminados. Possuem aplicabilidade direta, independem de norma regulamentadora para produzir seus efeitos, imediata, aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento da promulgação da CF e, possivelmente não integral, sujeitas a limitações ou restrições. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 13, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Esse artigo é um exemplo de norma constitucional de eficácia contida. Item correto. É exemplo de norma constitucional de eficácia contida o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal de 88. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Desdobramentos desse dispositivo. É assegurada a liberdade profissional. Todos podem exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde a promulgação da Constituição. Contudo, a lei poderá estabelecer restrições ao exercício de algumas profissões, como, por exemplo, a necessidade de aprovação no exame da OAB como pré-requisito para o exercício da advocacia. Estudante estuda Inéditas 2021. As normas constitucionais de eficácia contida são aquelas normas aptas a produzir todos os seus efeitos, desde o momento da promulgação da Constituição Federal, apesar de poderem ser restringidas por parte do poder público. Item correto. Normas constitucionais de eficácia contida ou prospectiva. Estão aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento da promulgação da Constituição Federal. Porém, podem ser restringidas por parte do poder público. A atuação do legislador é discricionária, ou seja, o legislador não precisa editar a lei, mas poderá fazê-lo. Estudante estuda Inéditas 2021.
Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que as normas de eficácia plena são autoaplicáveis, mas dependem de norma regulamentadora para produzir seus efeitos. Item errado. Características das normas constitucionais de eficácia plena. São autoaplicáveis. Não dependem de lei posterior regulamentadora que lhes dê alcance e sentido. Observação: pode até existir uma lei regulamentadora, porém a norma de eficácia plena já produz todos os seus efeitos de imediato. São não restringíveis. Se existir uma lei tratando de uma norma de eficácia plena, esta lei não poderá limitar sua aplicação. Possuem aplicabilidade direta, independem de norma regulamentadora para produzir seus efeitos. Imediata, aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento da promulgação da CF. E integral, não podem sofrer limitações ou restrições em sua aplicação. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que é exemplo de norma constitucional de eficácia plena o artigo 2º da Constituição Federal de 1988. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Item correto. Normas de eficácia plena. São aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição Federal, produzem ou podem produzir todos os efeitos que o legislador constituinte quis regular. Por exemplo, CF 88, artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que as normas de eficácia plena são normas que, desde a entrada em vigor da Constituição Federal, produzem ou têm possibilidade de produzir todos os efeitos que o legislador constituinte quis regular. Item correto. Normas de eficácia plena. Desde a entrada em vigor da Constituição Federal, produzem ou têm possibilidade de produzir todos os efeitos que o legislador constituinte quis regular. Estudante estuda Inéditas 2021. A doutrina americana clássica diferencia duas espécies de normas constitucionais quanto à aplicabilidade: as normas autoexecutáveis e as normas não autoexecutáveis. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que a doutrina americana clássica é a classificação das normas quanto à sua aplicabilidade mais aceita no Brasil. Item errado. A classificação das normas quanto à sua aplicabilidade mais aceita no Brasil é a de José Afonso da Silva. Classificação das normas constitucionais quanto à sua aplicabilidade. Doutrina americana clássica. Normas autoexecutáveis e normas não autoexecutáveis. A aplicabilidade das normas constitucionais de José Afonso da Silva. Eficácia plena, eficácia contida, eficácia limitada, mais aceita no Brasil. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que nem todas as normas constitucionais apresentam juridicidade. Item errado. Normas constitucionais sempre apresentam juridicidade. São imperativas e cogentes, coercitivos. Geram efeitos jurídicos.
O que varia entre as normas constitucionais é o grau de eficácia. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!